Seja bem-vindo ao curso de Raspberry Pi. Meu nome é Kevson e vamos estudar sobre programação em Python. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês sobre listas em Python, como a gente cria listas em Python. Como a gente viu na última aula, a gente consegue fazer operações matemáticas através do terminal aqui do Python, escrevendo 2 mais 5, ele vai me retornar o valor. E a gente também consegue atribuir a uma palavra, ou que a gente chama de variável, né, um número, como se eu quiser dar um nome, colocar soma, vai receber, ou número, né? Número vai receber o valor de 9. Então, número agora, a palavra número vai valer 9. Então, toda vez que eu escrever número, vale 9. Então, a programação em Python entende que número vale 9 através do momento que eu atribuir 9 ao número. Ok? Até aí tudo bem? E a gente consegue fazer outras operações matemáticas. Além disso, a gente consegue criar listas em Python também. Lista é atribuir a essa variável número vários outros números. Então, a gente tem uma lista de números em uma única variável. Como é que a gente faz isso? A gente pode escrever, vou dar o nome também de número, igual, que é atribuir. Então, toda vez que eu coloco esse igual, eu coloco atribuição, tá? Se eu colocar dois iguais, aí sim vale o igual. Número é igual a 9. Como eu coloquei só um igual, então é atribuição. Número vai ser atribuído a quê? Atribuído, aí eu coloco os colchetes e coloco os números que eu quero atribuir à palavra número. Então eu quero atribuir o número 4, número 5, número 9, número 10 e número 15. Pronto, e fecho os colchetes. Bom, então a palavra número agora tem todas essas listas aí, ó, de número. Então eu coloco número, ele vai me retornar o quê? Todos esses nomes, esses números que estão armazenados dentro da palavra número. Então, através daí, a gente consegue trabalhar com essas informações. Eu posso pegar um número só se eu quiser dessa lista. Então, eu posso escrever número e quero que ele me mostre só o número da posição 3, que vai ser o 10. Então, aqui a gente consegue trabalhar pegando só as posições que a gente quer. Por que é o 10 aqui? Se a gente fosse contar normal, ia ser 1, 2, 3. Ia ser o número 9. Só que, quando eu crio posições em programação, eu sempre começo a contar a partir do 0. Então, eu tenho que começar posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, a posição 3, ele me retornou o número 10. Se eu pedir a posição 0, então eu coloco o número, posição 0, ele vai me retornar o 4. Ok? Então a gente consegue pedir as posições que a gente quer. Consegue também pedir numa certa faixa de posição. Como? A gente escreve número, a faixa de 2 a 5. 2 a 4, melhor, tá? 2 pontos, 4. Então, passando essas informações, ele vai pegar só as posições de 2 e 4, tá? Então, a gente consegue também fazer dessa forma, ok? Além disso, a gente também consegue organizar essa lista, tá? Como é que eu faço isso? Escrevendo o comando número, eu coloco o nome da variável que eu criei, número, coloco ponto sort. Escrevendo isso e não passando colocando parênteses, não passando nenhum parâmetro, a gente organiza a nossa lista em ordem. Então, se eu colocar agora a lista número, você vai ver que vai estar em ordem, tá? Ela já estava em ordem, né? Então, vamos criar uma lista que esteja bagunçada. Vou colocar outra lista aqui. Uma lista que se chama x. Vai receber, vamos colocar 8, 4, 1, 0. E outro número aqui, o 13. E passei esses valores para o x. Se eu repetir aqui, x vai me retornar esses valores. Então, eu quero organizar essa lista. Então, eu coloco x.sort, parênteses, fecha parênteses. E dou Enter. Pronto, ele organizou minha lista X. E peço para imprimir minha lista X novamente. Tá vendo que ele organizou em ordem? Começou agora a posição 1, a posição 0 é o próprio número 0, a posição 1 é o número 1, a posição 2 é o número 4. Então esse comando organiza a lista. Tá? Você também consegue excluir um número de uma lista, colocando o seguinte comando. X, vou pegar a lista X, eu poderia também pegar a lista número. Então x.pop, parênteses, fecha parênteses. E ele vai excluir, se eu não passar nenhum parâmetro, ele vai excluir o último número da minha lista. Dei o Enter, tá? Então, ele excluiu o último número da minha lista, que é o 13. Então, se eu colocar X novamente, a minha lista agora só possui 4 elementos, porque ele excluiu o último número. Agora, se eu quiser excluir alguma posição específica,
eu consigo, digitando o comando novamente, x.pop, e passo qual a posição que eu quero excluir. Eu quero excluir a posição 2. E clico em Enter. Então, excluiu o número 4. Ok? E a gente também consegue adicionar algum número à nossa lista também, colocando o seguinte comando, x.insert, parênteses, fecha parênteses, coloca a posição que a gente quer que ele seja adicionado, eu quero que ele fique na posição 0, e o número que eu quero que adicione, o número 66. Então ele já adicionou 66 na minha lista na posição 0. Então se eu apertar X e apertar Enter, o número 66 lá está adicionado na minha lista. Aí eu quero organizar agora, aperto o comando x.sort, e minha lista foi organizada. Agora eu peço para mostrar a minha lista. Pronto, o 66 foi para o final da minha lista. Ok? Então, essa videoaula foi sobre listas. Na próxima aula a gente continua a programar mais.